Olá pessoal, meu nome é Paulo Bremencamp, eu sou professor de língua portuguesa e nessa aula nós vamos continuar estudando sobre as classes de palavras. Como eu falei na primeira aula, é uma visão bem geral e superficial sobre as classes de palavras e nos próximos vídeos que nós vamos gravar, nós vamos nos aprofundando um pouquinho mais em cada uma delas. Na primeira aula eu falei sobre 5 classes de palavras e nesta segunda aula nós vamos falar sobre as outras 5 classes de palavras. Então, as classes de palavras, nós falamos aí sobre os substantivos, os adjetivos, verbos, pronomes e advérbios. Hoje nós estaremos estudando sobre o artigo, numeral, preposição, conjunção e interjeição. As classes de palavras, elas fazem parte do estudo morfológico da língua portuguesa. Ou seja, é quando nós analisamos as palavras isoladamente e não a função sintática que elas exercem na oração. Então, são 10 as classes de palavras que existem e nós vamos, então, aprender sobre as outras 5 agora. Então, de maneira geral, nós temos aí, né, o substantivo, o adjetivo, verbo, pronome, advérbio, e hoje nós vamos estudar sobre artigo, numeral, preposição, conjunção e interjeição. Então, vamos começar falando sobre os artigos. Professor, o que são artigos? Os artigos são as palavras que antecedem o substantivo e ao anteceder, ao acompanhar o substantivo, eles vão determinar ou indeterminar esse substantivo. Por isso, nós temos os artigos definidos, que determinam o substantivo, e os indefinidos. Então, você tem aí o exemplo. O menino saiu. O é um artigo definido. As meninas saíram. O artigo sempre vai concordar com o substantivo em gênero e número. Uns meninos tocaram a campainha. Uma chance é o que eu preciso. Então, nós temos aí 2 exemplos de artigos definidos e 2 exemplos de artigos indefinidos. Os definidos definem, determinam o substantivo, e os indefinidos indefinem ou indeterminam, tá certo? Uma visão bem geral, tá certo, pessoal? E os numerais? Os numerais são termos que indicam a quantidade ou o lugar que um determinado objeto ou que uma determinada pessoa ocupa em um espaço, em uma série, certo? E os numerais podem ser classificados em numerais cardinais, 1, 2, 3, 4. Os numerais ordinais, que implicam em uma ordem, primeiro, segundo, terceiro. Os numerais fracionários, meio, um terço. E os numerais multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo e assim por diante. Então, nós temos aí, a próxima classe de palavras, as preposições. Professor, o que são preposições? Preposições são as palavras ou os termos que ligam 2 outros termos em um enunciado. E ao fazer essa ligação, essa junção, elas vão estabelecer algum tipo de relação entre eles, entre esses 2 termos que são ligados. Eu coloquei alguns exemplos aí de preposições essenciais, mas aquelas que você mais usa, as mais conhecidas por nós, a, para, de, em, entre, sem, são algumas das preposições. Nesse quadro aí você tem algumas outras que você pode usar. Então, olha como exemplos aí de preposições. Entreguei a carta a ele, ou entreguei a carta
para ele. O a é uma preposição. Liga a palavra carta à palavra ele. As portas abrem após as 18 horas. O após aí, então, é uma preposição. Isto é para você. O para está ligando o verbo é ao pronome você. Gosto muito de leite condensado. Gosto muito de. O de está ligando, então, o verbo gostar ao substantivo leite. Então, a preposição tem essa função de ligar dois termos dentro de uma mesma oração, tá certo? Ou dentro de um mesmo período. Estabelece uma relação de sentido entre esses termos que ele relaciona. A outra classe de palavras que tem uma função um pouco parecida são as conjunções, que também estabelecem relações de sentido. Só que as conjunções, elas podem ligar não somente elementos, mas elas podem ligar também orações inteiras ou períodos inteiros em um mesmo enunciado. E as conjunções, elas têm uma função importante, que é dar maior fluidez ao discurso, ao texto. É muito importante, por exemplo, quando um aluno vai fazer redação, as redações do Enem, por exemplo, que o aluno faça uso das conjunções, porque as conjunções é que estabelecem relações de sentido entre elementos ou entre duas orações. Vamos ver aqui alguns exemplos de conjunções. Ela queria ser professora, mas não gostava de estudar. Olha bem, eu tenho a oração. Ela queria ser professora, mas esse mais aí está estabelecendo uma relação de sentido. Não gostava de estudar. Estabelece uma relação de oposição entre essas duas orações. Ela estudava demais porque queria ser professora. Está explicando o motivo porque ela estudava demais. Conforme as autoras afirmaram, a pesquisa ainda está em andamento. Então, o conforme está estabelecendo essa relação de sentido entre a primeira oração e a segunda. E você nota aí que a conjunção ela pode vir no meio, ali, entre duas orações, ou ela pode vir no início do período, como a gente vê no terceiro exemplo aí. Ok? E por último, gente, nós temos as interjeições. O que são as interjeições? São aquelas palavras que são invariáveis e que por si sós elas formam frases que exprimem uma emoção, uma sensação, uma ordem, um apelo, ou que descrevem um juízo. As interjeições são usadas principalmente para exprimir emoções, seja emoções de raiva, emoções de alegria, emoções de dúvida, emoção, uma sensação qualquer, ou para fazer um apelo, para pedir silêncio, por exemplo, né? Então, quando você fala psiu, você está usando uma interjeição, ok? Então, elas são muito utilizadas nesse sentido. E as interjeições têm sido muito substituídas hoje, por exemplo, pelos famosos emojis, que a gente usa, né, nas redes sociais aí. Então, os emojis têm essa, digamos assim, função interjeitiva para expressar emoções e sentimentos. E para finalizar essa aula, nós temos aqui alguns exemplos de interjeição. Então, nós temos esse personagem famoso aí, né? Que faz uso aí de algumas interjeições, né? Ó tédio, ó vida,
né? E ele vai reclamando de tudo. Então você tem aí, quando você fala droga, que coisa, nossa, puxa vida, por que que foi me acontecer isso? Ou então quando alguém está nervoso, você diz assim, relaxa, calma, vai passar. Meu Deus, é uma interjeição, gente. Quando alguém fala uma coisa com você que você não, né, não gosta, não quer, você diz, eu, hein, quero isso não. Então, isso tudo são expressões interjeitivas ou interjeições. Então, nós temos alguns exemplos aí. Olá, sou a Maria. Viva! Conseguimos ganhar o campeonato. Então, esse viva expressando alegria. Não faça barulho. Aqui é, então, um outro exemplo de interjeições. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, uma visão geral mesmo, né? Não muito profunda, uma visão assim geral e superficial sobre essas últimas classes de palavras. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, aperte o sininho aí para receber as notificações. Tá bom, gente? Fiquem com Deus.